Então, como eu estava dizendo, eu me formei em Ciências Sociais recentemente e estou fazendo mestrado na área de Trabalho e Educação na Federal Fluminense. Na verdade, no final da fala do professor Giovanni, deu uma outra impressão. Mas quando ele começou a falar sobre a questão das lutas sindicais, eu tive um desacordo, porque partindo da ideia de que a gente tem que pegar as lutas do mundo todo, de uma forma global, até para a gente poder se localizar no Brasil, eu vejo um movimento contrário na década de 2000. Eu vejo um movimento que nega o discurso dos pós-modernos, que não temos mais movimentos de classe, que a classe trabalhadora não se organiza mais, que agora há uma emergência dos movimentos sociais de outro caráter. Por que eu falo isso? Porque, por exemplo, na Alemanha, agora, recentemente, está sendo construído um novo partido, enfim, um movimento para a construção de um novo partido, que se opõe à social-democracia alemã. Você teve agora, recentemente, 2 meses atrás, uma greve quase que geral do funcionalismo público, dos servidores públicos na Alemanha. Na França, em 2005, a gente viu o mesmo, 2004, 2005, não me recordo, a gente viu o mesmo movimento para se opor à reforma da Previdência, uma reforma similar à reforma da Previdência que aqui no Brasil, de uma greve quase que geral, também dos servidores ou funcionários, funcionalismo público, de uma categoria que estava chamando na vanguarda, que era uma categoria similar à profissão de bombeiro que a gente tem aqui, né, que tem um respeito muito grande na população. Então, e aqui no Brasil também, né, no movimento contra a reforma da Previdência, onde a gente vê 10 mil pessoas em Brasília, no início do governo Lula, se colocando contra as reformas neoliberais. Então eu vejo isso na década de 2000 como um avanço, um apontar de alguma coisa aí que a gente tem que apurar melhor. Mas existe alguma positividade nisso tudo. E aí, também eu vejo, então, todos esses exemplos que eu coloquei, que as direções sindicais tentam brecar o movimento, mas que o movimento vai para a rua para além dessas direções. Como, por exemplo, aqui no Brasil, esse movimento, nessas passeadas, manifestações que aconteceram em Brasília, por mais que a CUT, a direção da CUT majoritária tenta brecar, você vê o movimento na rua da mesma forma. Agora, uma pergunta que eu tenho para o professor Humberto, né, professor Edilson, sobre a unicidade e a pluralidade sindical. Porque, como a professora André colocou a questão da ANDES e da ANDIF, né, PROIFES, de uma outra, a tentativa de criar uma outra, né, representatividade sindical, a minha pergunta é o seguinte: pelo que eu pude acompanhar, me parece que seria um retrocesso na luta a construção dessa outra central. Por que um retrocesso? Porque isso joga um peso contrário à organização dos professores e dos docentes, uma vez que essa construção que se colocava dessas PROIFs, enfim, ela foi feita com um método muito ruim, pelas margens, não colocando esse debate no interior da associação de docentes, nos espaços cabíveis. Então, uma pergunta se a unicidade e a pluralidade sindical não é uma questão que tem que ser avaliada conjunturalmente, né? A partir ou é uma decisão, a pluralidade é uma questão que tem que ser decidida a priori. E por último, eu queria que o professor também comentasse um pouco sobre essa questão da vanguarda, para concluir, sobre essa questão, porque, ao meu ver, me parece que na década de 2000 há uma vanguarda no movimento da fração de classe, que é esse funcionalismo público, que vem se organizando em vários países, né? Em detrimento de um estacionamento da luta dos trabalhadores das empresas privadas, do setor privado e tudo mais. Eu queria ver como você vê isso. Obrigado, Joana. Eu chamo a Georgia para fazer a sua questão e dizer a plenária que quem quiser se inscreva na fala dela para que a gente possa partir já para o final. Bom dia, eu sou Georgia, professora da UniOeste do campus de Cascavel. A minha pergunta vai para o professor Marcos Ferraz, e ela diz respeito a uma tentativa de compreender essa tese por ele aí apresentada, que você também me está de um outro professor, que eu esqueci o nome, de que o movimento do sindicalismo cutista acaba ganhando um perfil que pode ser caracterizado como institucional defensivo. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre o papel
que o atrelamento financeiro da CUT ao Estado brasileiro acabou provocando, né, para reforçar esse caráter. Você citou a participação orgânica da CUT no desenvolvimento de programas voltados para a economia solidária. Eu destacaria também o envolvimento da CUT e das demais centrais, mas da CUT em específico, porque é o que você está trazendo como objeto, na implementação dos planos de qualificação profissional, este plano fora, que é 2013, agora o PNQ, e, mais recentemente, com o refluxo de verba para qualificação profissional no âmbito do FAT, do Fundo de Amparo ao Trabalhador, a ação que hoje as centrais estão desempenhando como sucursais, né, como agências do Sistema Nacional de Emprego. Eu quero tentar dar alguma importância a essa questão, pelo fato de que não dá para a gente imaginar que um atrelamento político, né, esteja desvinculado também de um atrelamento financeiro. Só para a gente ter ideia da importância disso, 2001, 2002, o orçamento do FAT voltado para a CUT quase que superou o orçamento da Central. Então, eu acho que isso superou, né? Isso. Então, eu acho que isso não é pouca coisa, né? E isso, infelizmente, continua. Como é que a gente pode pensar numa central classista financiada pelo Estado? Obrigada. Obrigado, Joana. Marinei, por favor. Bom dia, sou Marinei da Unicamp. Eu vou direto à pergunta. Eu fico pensando, diante desse refluxo do movimento sindical que a mesa apontou, pensando aí no termo institucional defensivo, e a gente vê esse refluxo, como a André estava lembrando, até mesmo diante do movimento sindical do funcionalismo público, né, que parece que aumentou quantitativamente, mas não qualitativamente. Fico pensando se não seria o momento de incluir, para dar um novo ânimo, um novo vigor para o movimento sindical, os desempregados. O professor Marcos apontou, em linhas gerais, a dificuldade legal que isso implicaria, né? Mas, do ponto de vista político, quais são as dificuldades reais de incluir os desempregados no movimento sindical? Obrigada. Bom, eu retomo um aspecto que a Andréa perguntou e eu não enfrentei, eu acho decisivo. Os resultados das últimas greves no funcionalismo público são muito frágeis, praticamente não se consegue nenhum resultado se cotejarmos com a pauta original de reivindicações. Essa mesa permanente de negociação é uma aparência, ela não tem eficácia nenhuma. Para termos uma ideia, entre os docentes, nós estamos agora iniciando a campanha salarial de 2006, com toda a campanha de 2005 em aberto. Não conseguimos nada do que queríamos, eu já fiz referência a isso, e o governo Lula tem se pautado, junto de quase todas as categorias do funcionalismo, por assinar acordos e não cumpri-los, prometer ações legais que garantam o atendimento disso, daquilo, e também não cumprir. Os previdenciários, por exemplo, tiveram que, em 2 oportunidades, retomar uma greve porque aquilo que colocou fim à greve não foi implementado. Né? Então é um grande simulacro, uma grande aparência. Ô Jane, a questão da unicidade e pluralidade sindical, eu sou meio intransigente também em relação a isso. Eu acho que ela é uma questão de concepção, ela não pode ficar à mercê de conjunturas, porque as conjunturas dizem, não, agora nós não podemos acabar com a unicidade porque os sindicatos vão se pulverizar. No Brasil existem, eu não tenho os dados atualizados, mas há algo em torno de 16, 17 mil sindicatos. Não é a unicidade sindical que garante unidade sindical. A unicidade sindical garante sindicatos cartoriais.
Eu sou crítico do processo de constituição do PROIFES e sou crítico da política que o PROIFES representa. Mas ele expressa uma tendência entre os docentes. Que se estabeleça, portanto, no debate político a disputa pela direção. Eu quero ver como é que porque o governo Lula foi muito tranquilo. Ele chamou o PROIFES para a mesa de negociação na última greve e o tempo todo tentava descredenciar a Andes. Muito bem, eu queria ver como é que se daria o processo com o reconhecimento das duas entidades sindicais, porque o PROIFES é sindicato. Como é que ia fazer? Era mais interessante do que o que acabou se dando. Porque numa negociação, numa postura pelo alto, o que o governo apresentou em larga medida foi o que o PROIFES sustentava. Né? Então eu acho que essa não é uma questão que deve ficar condicionada à conjuntura. Não. Eu sou pela absoluta liberdade sindical. E a fragmentação não resultará, ela existe, inclusive por força, por mais paradoxal que pareça, da unicidade sindical. Sindicatos que existem sem nenhuma legitimidade ou representatividade. Eu não acho que o funcionalismo público está na vanguarda, não. De certa forma está, porque ele oferece resistência ao neoliberalismo. Nesse sentido é algo importante. Né? Há lampejos de uma concepção de enfrentamento. Mas aí eu concordo com a crítica de fundo que o Giovanni expressou aqui. Há limites gravíssimos, mesmo nos setores mais à esquerda do sindicalismo do setor público, na compreensão da sociedade, da particularidade brasileira, do movimento geral do capital, do porquê existe isso, do porquê existe aquilo. Vanguarda tem que estudar, vanguarda tem que saber, inclusive, que as mudanças não vêm de vanguardismo. Eu acho complicado isso. E por último, por falar dessa questão dos empregados, né? Eu não sei, Marcos, eu acho que a gente vai poder, em alguns outros momentos, estabelecer essa polêmica, mas as cooperativismo supõe, na sua dimensão original, associação de proprietários de alguma coisa. Se esses proprietários são apenas da sua força de trabalho, não só não são a saída para nada, na minha avaliação, como isso daí virará agenciamento de força de trabalho. É uma modalidade de terceirização do recrutamento de força de trabalho. E eu estou muito incomodado com uma ideia que perpassou esse debate aqui, de que há o fim do assalariamento. Não. Estamos diante do declínio, eu não sei se do fim, mas do declínio, do vínculo empregatício formal. Assalariamento não está condicionado a isso. Aliás, eu diria que a norma formal de assalariamento, ela corresponde ao período breve da história do assalariamento. O precarizado, nós vamos ter uma mesa hoje à noite sobre isso, é assalariado. É assalariado. Né? Esses trabalhadores de cooperativa de força de trabalho são assalariados e muitas vezes expropriados num nível problemático. Né? Bom, é isso. Eu gostaria de me reportar aqui a uma questão que passou pela mesa, o ofício do serviço social, né, a possibilidade do que ele investigar. Tudo bem, é o que está posto, é o que esteve posto, mas em tudo que está posto, aquilo que o Lukács chamava de causalidade posta, estão presentes tendências, possibilidades, tensões, contradições. Isso fez com que Florestan Fernandes, há muito tempo, apontasse para a existência de uma guerra civil, silenciosa ou não tão silenciosa. Então, trabalhar também com os prováveis desdobramentos daquilo sobre o qual debruçamos é algo importante. Robert Kurz, que tem lá seus limites, porque não vê mais nenhum sujeito na história, em 91, quando todos os prêmios Nobel aí de economia diziam que o caminho era o que os tigres asiáticos faziam, disse: isso vai dar encrenca, vai dar com os burros na água. E deu. Isso não é fazer futurologia.
É perceber que na causalidade posta há movimentos, há contradições que podem desdobrar nisso ou naquilo. E o sindicalismo, se continuar nessa perspectiva defensiva, nessa crescente institucionalização, nesse abandono de projeto estratégico, não terá nenhuma resposta a dar para os trabalhadores, né? Então é isso que eu gostaria de encerrar, agradecendo a generosidade aí da participação e me desculpando com o coordenador da mesa. Eu não quis ter nenhuma atitude de enfrentamento com o seu árido trabalho de controlar tempo. Tá bom? Muito obrigado. Se eu soubesse que ele era corintiano, eu teria sido mais exigente. Eu queria agradecer a presença de todos. Eu, como São Paulo, quis Não,